Olá, o programa Pontos de Equilíbrio desta semana vai abordar um tema de grande importância para o desenvolvimento da nossa região: o papel das micro e pequenas empresas na economia brasileira, os obstáculos a serem transpostos em busca da melhoria no ambiente de negócios e o fortalecimento do pequeno empreendedor. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. É impossível falar de desenvolvimento econômico sem pensar nos pequenos empreendimentos, uma vez que este segmento também movimenta e estimula a economia local. O cenário é cada vez mais favorável. A lei da micro e pequena empresa, por exemplo, prevê um tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos negócios. No primeiro semestre de 2012, as micro e pequenas empresas tiveram uma participação de 36% no fornecimento de bens e serviços para o governo federal. Do total das compras públicas, cerca de 3,2 bilhões de reais foram realizadas com MPEs do Norte e do Nordeste. No Amazonas, os órgãos responsáveis atuam de forma cada vez mais simplificada para que o microempresário possa trabalhar de forma legal. A Junta Comercial, por exemplo, oferece descontos em suas taxas para todo o interior do estado. Para se abrir uma empresa aqui no Amazonas está muito fácil. Hoje nós temos um desconto de 80% nas nossas taxas Junta Comercial, né? Em todo o interior do estado. Aqui nós temos a taxa que é uma taxa propriamente quase que tabelada a nível de Brasil, porque a gente tira como parâmetro as outras juntas. Mas muitos empreendedores ainda passam por dificuldades no processo de legalização de uma empresa. Quando ele vem para abrir uma empresa, ele não vem orientado e às vezes ele não vai atrás do profissional, que no caso é um contador, para fazer esse trabalho para ele. Então ele vem, ele não sabe às vezes quais são os documentos, ele não sabe como fazer o requerimento eletrônico, apesar de estar dentro do site. O que nós estamos criando novo agora é um requerimento que você vai entrar lá, vai preencher. Quando você detectar erro no preenchimento, o próprio requerimento já rejeita, o próprio processo rejeita, entendeu? Então o nível de erro vai cair muito, entendeu? Não vai cair 90%, 95%. E para falar sobre este tema, nós convidamos hoje o diretor superintendente do Sebrae Amazonas, Nelson Vieira da Rocha. Nelson, seja muito bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio, muito obrigado pela sua presença. Eu queria, primeiramente, fazer uma pergunta sobre a sua trajetória pessoal em apoio à causa da micro e pequena empresa. Marcelo, a minha história com a pequena empresa começou ainda jovem. Eu fui o estagiário do então SEAG, né? Que antecedeu o Sebrae. Exatamente. E lá eu fiz toda uma carreira de estagiário, contador, gerente financeiro e depois me casei em 86 e fui, na época nós fazíamos um processo seletivo e fui trabalhar 10 anos na Suframa pela FUCAP. E lá eu trabalhei com análise de projetos industriais. Em 97 eu retornei já Sebrae com S, né? E o mais interessante é que eu fiz toda a trajetória do início de SEAG. Eu fui contador, gerente financeiro, diretor administrativo financeiro e depois superintendente, que você estava já como conselheiro do Sebrae na cadeira da CEPLAN. E o mais interessante da minha relação com a pequena empresa é que eu fui empresário de micro e pequena empresa por 10 anos, ali na Zona Leste, no bairro do São José. E eu comecei ali... Vivenciou o ônus e o bônus da atividade empresarial. Exatamente. Eu comecei ali pequeno, vivendo todas as dificuldades de uma pequena empresa. Eu era o entregador, o comprador, o caixa e o contador da empresa, que eu já era contador de formação, eu e um cunhado de sociedade. E posso dizer que fomos até vitoriosos na vida empresarial. Mas depois de 10 anos, tivemos alguns erros, que eu até digo, olha, se na época eu tivesse ido ao Sebrae, talvez, e sou um contador de formação, pós-graduado pela Universidade Federal em auditoria, e comecei a fazer alguns erros de imobilização de capital, imobilizei, tanto que depois de 10 anos, e nós percebemos que se eu tinha já o meu emprego na Suframa, né, que eu fazia um trabalho nos finais de semana e depois que eu saía da Suframa, eu percebi e digo, não, eu vou parar com isso aqui, e meu cunhado também tinha entrado na faculdade, eu vou alugar os pontos.
E fechei, eu digo, mas fechei bem. Entrei com um prontozinho alugado, quando nós fechamos, sobrou alguns pontinhos que a gente ainda aluga. Então eu tive uma experiência boa e vivenciei realmente as dificuldades de uma pequena empresa. Muito bem, e conhecedor com tamanha profundidade desse tema, qual a estratégia do Sebrae Nacional, também replicada no Sebrae Amazonas, para o desenvolvimento do setor? Exatamente, porque o sistema Sebrae, ele tem um desenho nacional, né? E as unidades federativas, elas têm o comando nacional. Agora, claro, ela tem que respeitar a tipicidade de cada região. Por exemplo, aqui no Amazonas, dentro dos programas do Território da Cidadania, o Sebrae Nacional está apoiando com uma política de compras governamentais, de desenvolvimento. O Programa Território da Cidadania, para o nosso espectador entender, é um programa guarda-chuva do governo federal que engloba todas as ações federais e estaduais voltadas para o desenvolvimento socioeconômico. Exatamente. Cabe ao Sebrae a parte da cultura empreendedora e do ambiente de negócios. E o Nacional, quando fez um desenho para todas as unidades, os 6 territórios do estado do Amazonas, ele chegou para cada dirigente de Sebrae e disse, olha, no Amazonas vocês têm 6 territórios. Não são obrigados a abraçar os 6, mas vocês escolham 2, 3, 4 e no passar de cada ano, vocês vão para não ser, porque é um trabalho difícil. Nós estamos falando de um estado com 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Sim. Mas aí nós fomos, quando eu digo nós, porque nós somos uma diretoria colegiada, fizemos uma reunião e resolvemos abraçar os 6 territórios. No Amazonas nós abraçamos os 6 territórios. E hoje nós estamos trabalhando já em 41 municípios. E o mais interessante, Marcelo, quando chegamos nos municípios, nós estamos falando de compras governamentais, nós estamos falando de formalização, na importância da micro e pequena empresa para o desenvolvimento local. E a forma como nós fizemos para atuar nesses territórios, de acordo com a nossa realidade. Fizemos uma licitação, fizemos o barco itinerante, e nesse barco itinerante colocamos consultores do Sebrae que vão descendo os municípios, ficam 3, 4 dias em cada município e lá chamam para formalização, chamam para capacitação, porque quando nós estamos falando de compras públicas, nós temos que entender o seguinte, a realidade do interior é diferente. Sim. Nós temos que levar a capacitação para o empresário, porque se esse interior já tivesse um arranjo associativo, nós tivéssemos associações empresariais realmente constituídas, fortalecidas, seria fácil o trabalho. Mas você tem que reunir a classe empresarial, você tem que reunir o gestor público, aquele secretário responsável pelas compras, e nós levamos as capacitações para o gestor público e para o empresário, em 2 momentos diferentes. Então é um trabalho muito bonito, é por isso que eu agradeço a oportunidade que você dá ao espaço, para o Sebrae estar aqui falando um pouco do que está fazendo. Muito bem, Nelson, realmente é impressionante o tamanho do desafio. O Amazonas é um estado atípico, imenso, como você muito bem colocou, e algumas vezes eu tive a oportunidade de, viajando pelo interior, com relatórios do IBGE, constatar que no município de 30, 40 mil habitantes havia apenas 3 ou 4 negócios legalmente constituídos, e por isso que eu acho que é louvável esse trabalho de formalização. Nós vamos já para o nosso primeiro intervalo comercial, mas eu queria, antes de fazer essa pausa, te fazer uma pergunta. O que tem sido feito por parte do Sebrae para reverter esse quadro tão agudo de informalidade no estado do Amazonas? Você já começou falando da estratégia, mas é interessante entender as iniciativas, a dinâmica das ações que são desenvolvidas pelo Sebrae. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta.